Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta vídeo 69 de Aprendendo Mais, estudos sobre a Epístola de Tiago. Índice do estudo, item 1, introdução, item 2, argumentos sobre Tiago, irmão de Jesus, ser o autor da carta. Item 3, a fé de Paulo e a fé de Tiago. Item 4, entendendo o que são as boas obras. Item 5, Martinho Lutero e a Epístola de Tiago. Item 6, conclusão. Item 7, quadro resumo do estudo. Item 1, introdução. O autor da epístola é, provavelmente, Tiago, um dos irmãos de Jesus, também chamado o Justo. Não há dados históricos suficientes para se afirmar que foi Tiago, o irmão de Jesus, quem escreveu a epístola. O que se sabe é que o escritor da Epístola de Tiago tinha um grande domínio do grego, de modo que essa obra literária é uma das mais destacadas do Novo Testamento, por causa de sua correção gramatical, pela amplitude do seu vocabulário, o léxico, e pela riqueza de suas metáforas, exemplos, analogias e diálogos retóricos. A redação da Epístola de Tiago apresenta sinais de uma mentalidade semítica, sendo ele um hebreu palestino, possuidor de uma ampla formação helenística e que escreveu sua carta para os cristãos de origem judaica, que viviam dispersos por todo o Império Romano. A fonte desse texto inicial está na Bíblia de Estudo Almeida, de 1999. Item 2. Argumentos sobre Tiago, irmão de Jesus, ser o autor da carta. No Novo Testamento, nós encontramos 4 Tiagos. Primeiro, Tiago, irmão de Jesus, filho de José e Maria, e que se tornou um importante líder da igreja em Jerusalém. O segundo, Tiago, filho de Zebedeu, apóstolo e irmão de João. Item 3, Tiago, filho de Alfeu. Item 4, Tiago, o pai de Judas, não Iscariotes. A autoria da epístola recai sobre os 3 primeiros. Mas Tiago, filho de Zebedeu, foi morto ao fio da espada por Herodes. Essa passagem se encontra em Atos capítulo 12, versículo 2. A sua morte aconteceu quando o cristianismo ainda não tinha saído de Jerusalém. Dessa forma, a autoria recai sobre o irmão de Jesus, devido à sua riqueza doutrinária. De acordo com a tradição, Tiago tinha o apelido de O Justo. Escreve para as 12 tribos que se encontravam na dispersão, mostrando a sua influência extensiva aos crentes judeus que estavam espalhados por todo o Império Romano, que dominava grande parte do mundo naquela época. Tiago era conhecido como o joelho de camelo, devido ao seu extremo fervor à oração, o que provocou o desenvolvimento de calosidades em seus joelhos. A Epístola de Tiago nos leva a entender que nos primeiros dias da Igreja, os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tiago foi martirizado em 62 d.C. De acordo com a tradição, Tiago foi lançado a mais de 30 metros do pináculo sudeste do templo, quando se recusou a negar a sua fé. Quando descobriram que ele sobreviveu à queda, os seus inimigos o espancaram até a morte, usando um porrete. De acordo com a tradição, foi esse o pináculo aonde o diabo levou Jesus durante a tentação. Item 3. A fé de Paulo e a fé de Tiago.
No meio cristão, há um equivocado entendimento por parte de alguns de que a nossa salvação também depende das obras. Esse é um perigoso equívoco. É de suma importância abortar, de uma vez por todas, qualquer indício desse pensamento em nossas mentes. Se eu preciso fazer boas obras para ser salvo, então estarei tirando o mérito da suficiência da obra de Cristo na cruz do Calvário. Jesus Cristo é suficiente para me salvar e não preciso fazer boas obras para ser salvo. Veremos o que Paulo e Tiago dizem a respeito da fé. Letra A. Fé de Paulo. A fé de Paulo é a fé para a salvação, quando eu creio e aceito Jesus como meu único Senhor e suficiente Salvador. Eu preciso crer na obra vicária e expiatória de Jesus na cruz. Vicária porque foi substitutiva, ou seja, Jesus morreu em meu lugar. E expiatória porque um preço foi pago devido a uma culpa, que é a culpa do meu pecado. O preço pago foi o sangue de Jesus derramado na cruz. Cada pessoa deve aplicar esse entendimento à sua própria vida e receber Jesus como seu Salvador pessoal. Letra B. Fé de Tiago. A fé de Tiago não se trata de fé para a salvação, e sim da fé para a vida diária. Essa fé me leva a andar dia a dia na presença de Deus, confiando em seus cuidados. Na vida diária com Deus, eu farei boas obras, ajudando aos necessitados, dando bom testemunho, evangelizando, servindo a Deus no ministério, louvando a Deus, adorando-o e outras coisas que são vistas como boas obras. Eu farei boas obras para glorificar a Deus e não para ser salvo. Em João capítulo 15, versículo 8, Jesus disse: Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Fruto, neste contexto, pode ser considerado boas obras. Observe a importância do fruto. João capítulo 15, versículo 8. Quando nós produzimos muito fruto, nós glorificamos a Deus e nós mostramos que nós somos discípulos de Jesus. O fruto, por meio do fruto, nós glorificamos a Deus e nós demonstramos que nós somos discípulos de Jesus. O fruto, nesse contexto, pode ser considerado boas obras. Observe que o ramo dá fruto porque está na videira. Nós vamos produzir fruto, boas obras, porque estamos salvos em Jesus e não para sermos salvos, ou seja, ligados na videira. As boas obras são consequência de uma vida espiritual sadia na presença de Deus. Eu faço boas obras porque sou salvo e não para ser salvo. Eu não produzo fruto para ser ligado na videira. Eu produzo fruto porque estou ligado na videira. Estar ligado na videira, que é Jesus, é estar salvo. E porque eu estou ligado na videira, eu produzo fruto. Porque eu estou salvo em Jesus, eu produzo boa obra para glorificar o Pai e para demonstrar para todos que eu sou discípulo de Jesus. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10, Paulo fala sobre as boas obras. O texto bíblico diz assim: Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
Observe que nós somos feitura dele, somos feitos, somos criados em Cristo Jesus, estamos em Cristo Jesus, e aí sim nós vamos produzir boas obras. Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nela, mas não para que nós fôssemos salvos por ela, porque nós somos salvos por meio da morte vicária e expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Nada, absolutamente nada, pode ser colocado como acréscimo para sermos salvos. Jesus é suficiente para me salvar. O sacrifício de Jesus foi perfeito, eficaz e vale para sempre. Jesus tem o perdão completo para nós. A obra de Jesus foi perfeita, não precisa de complemento. A obra de Jesus não foi incompleta, ela foi completa. Ela não precisa de complemento. Eu não tenho que fazer algo mais para ser salvo. Jesus é suficiente para me salvar. O perdão de Jesus é completo, a obra de Jesus foi completa, perfeita e eficaz, e permanece para sempre, e vale para sempre. Observação: nos ensinos bíblicos podemos identificar 3 tipos de fé. Letra A fé de Paulo, que é a fé para a salvação, que eu creio em Jesus, aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. A única obra que me salva foi a obra vicária e expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Somente esta obra é a obra que me salva. Agora, a obra feita por homem não nos salva. Letra B, a fé de Tiago, que é a fé da vida diária, na qual prosseguimos nossa caminhada cristã, confiando em Deus e fazendo boas obras para glorificar o Pai, em João capítulo 15, versículo 8. E assim demonstraremos também que somos discípulos de Jesus. Letra C, a fé como dom para operar milagres e maravilhas, como a cura, por exemplo. A fé de Elias no Monte Carmelo e a fé de Pedro ao curar o coxo que estava sentado à porta do templo são exemplos da fé como dom para operação de milagres. Em qualquer momento, qualquer um que crê em o nome do Senhor Jesus poderá ser usado por Deus usando a fé como dom. Deus pode usar qualquer um de nós para curar uma pessoa, para fazer um milagre, para operar uma maravilha, em nome do Senhor Jesus Cristo, e Deus naquele momento nos usa, nos concede aquela fé como dom para operar aquele milagre. Não é a nossa fé do dia a dia, da vida diária, não é a nossa fé para a salvação, é uma fé para a operação de milagres, é um dom de Deus. Item 4, entendendo o que são as boas obras. Quando eu louvo, adoro, presto meu culto a Deus, isso são boas obras, ou seja, fruto, é o fruto. Quando você desenvolve o seu ministério na igreja, quando você evangeliza, convida pessoas para a igreja, quando você abre a sua casa para um culto doméstico, quando você dá um bom testemunho, quando você faz visitas evangelísticas em hospitais, por exemplo, orfanatos, asilos, nos presídios. Em época normal, se faz essas visitas evangelísticas. Quando você ajuda um necessitado com cestas básicas, com remédio, roupas, agasalhos ou alguma outra ajuda. Conclusão: tudo que você faz para que Deus seja glorificado são boas obras. Mas você não faz para você ser salvo. Você não pode vincular, você não pode condicionar que você está fazendo as coisas para você ser salvo. Você é salvo simplesmente pelo mérito total de Jesus. O mérito de você ser salvo é de Jesus, porque ele conquistou por completo a sua salvação na cruz do Calvário. Martinho Lutero e a Epístola de Tiago. Conforme vimos nos estudos sobre a Epístola de Romanos, a Reforma Protestante teve como fundamento essa carta, na qual Paulo ensina que somos justificados pela fé e que o justo viverá pela fé.
Martinho Lutero rejeitou a epístola de Tiago, chamando-a de epístola de palha, porque entendeu que ele estava defendendo a salvação pelas obras. Na verdade, ele, Martinho Lutero, não conseguiu perceber que o ensino de Tiago não se contrapõe ao ensino de Paulo. Martinho Lutero tinha baixa consideração pela epístola de Tiago, porque essa carta dá uma grande importância às obras, o que ia de encontro a um dos 5 solas da Reforma Protestante, que é o sola fide, em latim, somente a fé. Os 5 solas da Reforma Protestante. Todos eles estão escritos em latim, e o termo sola significa somente. Sola Scriptura, somente a Escritura. Solus Christus, somente Cristo. Sola Gratia, somente a graça. Sola Fide, somente a fé. Soli Deo Gloria, somente a Deus a glória. Esses são os 5 solas da Reforma Protestante. É interessante nós, como cristãos protestantes, entendermos e conhecermos esses 5 solas da Reforma Protestante, porque é a base da nossa fé. Somente a Escritura, somente Jesus, somente a graça, somente a fé, glória somente a Deus. Tudo indica que o motivo pelo qual Martinho Lutero tenha se referido à epístola de Tiago como epístola de palha foi porque os líderes religiosos afirmavam que esse livro apoiava as ideias equivocadas de que as pessoas poderiam comprar a salvação por meio de doações em dinheiro para a igreja. A verdade é que Lutero proferiu essa frase imprudentemente, pois a adequada interpretação das Escrituras nos levam a entender que as obras são uma evidência de que temos uma genuína fé no Salvador Jesus Cristo. O fruto mostra que somos ramos ligados na videira. As boas obras mostram que somos salvos, porque fazemos boas obras para glorificar o Pai e também para que a gente demonstre que somos, para que nós possamos demonstrar que somos discípulos de Jesus. Observação muito importante. No prefácio à tradução do Novo Testamento, em 1522, Lutero afirma: o Evangelho de João e sua primeira epístola, as epístolas de Paulo, especialmente Romanos, Gálatas e Efésios, e a primeira epístola de Pedro, são livros que te mostram Cristo e te ensinam tudo o que é necessário e salvífico conhecer, ainda que jamais vejas ou escutes outro livro ou doutrina. Por isso, a epístola de Tiago, comparada com eles, é realmente uma epístola de palha, já que não há nenhuma característica evangelística nela. Na segunda edição, Lutero retirou a expressão epístola de palha. Sua conceituação de Tiago transparece melhor no prefácio à própria carta, também em 1522. Então, Lutero fez um prefácio da Epístola de Tiago na Bíblia, no Novo Testamento, em 1522, e na primeira edição ele chamou a Epístola de Tiago de Epístola de palha. Mas já na segunda edição, que também aconteceu em 1522, ele retirou essa expressão, ele voltou atrás nessa expressão. É importante mencionar que ele chamou a Epístola de Tiago de Epístola de palha? Sim, é importante, mas não para por aí. É importante também mencionar que depois, ainda no mesmo ano, ele retirou essa colocação. A fonte está abaixo, a fonte desse texto. Você pode pesquisar essa fonte e você vai ter o acesso ao texto completo. Aqui é apenas para ilustrar o estudo.
Item 7. Conclusão. Após a leitura da Epístola de Tiago proposta por nosso trabalho, apresentamos este breve estudo sobre a referida carta. Certamente o assunto sobre essa epístola não foi esgotado, mas o conteúdo apresentado com certeza contribuirá para o nosso crescimento espiritual e crescimento no conhecimento da Palavra de Deus. Abordamos alguns assuntos importantes, como a fé de Paulo e a fé de Tiago, e sobre a opinião inicial de Martinho Lutero sobre essa epístola, e que depois ele voltou atrás a respeito do seu comentário sobre a epístola de Palha. Item 7, quadro resumo do estudo. É importante o quadro resumo do estudo, acompanhe conosco, há informações acrescentadas aqui também, nesse item. No item 1, introdução, nós vimos que há uma linha de pensamento que atribui a autoria ao Tiago, irmão de Jesus, e outra linha de pensamento que defende a ideia de que não é possível determinar quem foi o autor da epístola. Isso porque há uma falta de informações históricas. A epístola de Tiago, ela tem um grego muito bem escrito, por causa da sua correção gramatical, amplitude do vocabulário, do léxico e riqueza de metáforas, exemplos, analogias e diálogos retóricos. Perguntas retóricas são aquelas que não exigem resposta, apenas conduzem a uma reflexão. A gente usa com muita frequência perguntas retóricas quando nós estamos pregando. Por exemplo, quando a gente fala assim: será que nós temos tido uma vida de seriedade diante de Deus? Será que nós temos cuidado da nossa vida espiritual? E quando a gente faz essas perguntas na hora da mensagem, essas perguntas são perguntas retóricas. Ela não está exigindo uma resposta. Os irmãos que estão ouvindo a mensagem não vão ter que responder. Eles apenas vão refletir sobre o que a pergunta está conduzindo. A epístola de Tiago foi direcionada aos judeus que viviam na dispersão. Item 2, autoria da carta. Nós temos na Bíblia os 4 Tiagos no Novo Testamento. O Tiago, irmão de Jesus, o Tiago, filho de Zebedeu, apóstolo e irmão de João, o Tiago, filho de Alfeu, o Tiago, o pai de Judas, não Iscariotes. A autoria tende a recair sobre Tiago, irmão de Jesus, chamado o Justo, e também chamado Tiago de Jerusalém. Era chamado de joelho de camelo, devido ao seu extremo fervor à oração. Isso provocou calosidades nos joelhos. Foi martirizado em 62 d.C., lançado do pináculo do templo. Como não morreu na queda, foi espancado com porrete até a morte. Sobre Tiago e João, é interessante quando a gente vê naquelas passagens, quando Jesus ele estava com os discípulos e Pedro, Tiago e João estavam com eles. Pedro, Tiago e João estavam com Jesus na ressurreição da filha de Jairo. Pedro, Tiago e João estavam com Jesus no monte da transfiguração, e Pedro, Tiago e João eram os 3 discípulos mais próximos de Jesus. Foi esse Tiago que foi morto ao fio da espada por Herodes. Item 3, a fé de Paulo e a fé de Tiago. A fé de Paulo é a fé para a salvação. Jesus é suficiente para me salvar. Letra B, a fé de Tiago é a fé para a vida diária, no dia a dia, vivendo e confiando em Deus. Demonstramos a fé fazendo boas obras, mas não para sermos salvos, e sim como fruto de uma vida na presença de Deus. Letra C, a fé como dom para operar sinais e maravilhas. Elias no Monte Carmelo, Pedro curou o coxo. Em João capítulo 15, versículo 8, Jesus disse: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Fruto nesse contexto pode ser considerado boas obras.
Então, novamente analisando o versículo, quando nós produzimos fruto, nós glorificamos a Deus, glorificamos o Pai, glorificamos a Deus e também nós nos tornamos discípulos de Jesus. Nós demonstramos também que somos discípulos de Jesus. Olha a importância do fruto. O fruto glorifica a Deus e nos mostra, nos revela, nos torna discípulos de Jesus. Item 4, entendendo o que são as boas obras ou fruto. Quando eu louvo, adoro, presto meu culto a Deus, quando desenvolve o seu ministério na igreja, quando você evangeliza, convida pessoas para a igreja, quando você abre a sua casa para o culto doméstico, você convida parentes, convida vizinhos, quando você dá um bom testemunho, quando você ajuda um necessitado com cesta básica, remédios, roupas, agasalhos ou algum outro auxílio, tudo isso são boas obras, tudo isso é fruto que nós vamos produzindo no dia a dia da nossa vida cristã. É a nossa fé do dia a dia, da vida diária, na presença de Deus, confiando em Deus. Então, essa é a fé de Tiago. Essa é a fé relacionada com o que Tiago ensina. Já a fé de Paulo é a fé para a salvação. É aquela fé que eu aceito Jesus como meu único Senhor e suficiente Salvador. Martinho Lutero, e a Epístola de Tiago, chamou-a de Epístola de Palha. Lutero entendeu que Tiago estava defendendo a salvação pelas obras e se manifestou contra a epístola porque a igreja da época defendia que, por meio das obras e contribuições, as pessoas poderiam adquirir a salvação, e isso tirava o mérito da suficiência da obra vicária e expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Isso ia de encontro a um dos 5 solas da Reforma Protestante, sola fide, em latim, somente a fé. É interessante a gente entender que ir de encontro é confrontar, é bater. Quando o ensino ele confronta com a Bíblia, ele vai de encontro à sã doutrina da palavra de Deus. Quando um carro bate de frente com outro, um carro vai de encontro ao outro. Então eles batem. Isso é ir de encontro, é confrontar, é bater. É diferente de ir ao encontro. Ir ao encontro é unir-se, é encontrar-se. A criança corre ao encontro da mãe. Então, é importante a gente saber essa diferença. Então, essa colocação Lutero considerou que essa colocação de Tiago ia de encontro a um dos 5 solas da Reforma Protestante, que somente pela fé nós somos salvos. Os 5 solas da Reforma Protestante, todos eles estão escritos em latim, e o termo sola significa somente, sola Escritura, somente Escritura, solus Christus, somente Cristo, sola gratia, só a graça, somente a graça, sola fide, somente a fé, só a fé, soli Deo glória, somente a Deus glória. É importante nós, como cristãos protestantes, entendermos esses 5 solas, esses 5 fundamentos da Reforma Protestante. Nós somos filhos da Reforma Protestante. Nós adotamos a Bíblia como a nossa única regra de fé, somente as Escrituras, somente Cristo. Jesus é tudo para nós. Jesus é o único mediador, somente Jesus exerce o papel de advogado nosso diante de Deus. Somente Jesus intercede por nós. E aqui eu abro um parênteses, porque o Espírito Santo também intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Só Jesus é o caminho que nos leva a Deus, nada nem ninguém nos remete a Deus. Jesus é o único intermediário, é o único mediador entre Deus e o homem. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. É importante esse destaque, senão por mim. Só por meio de Jesus é que nós vamos ao Pai.
Só a graça, somente pela graça nós somos salvos. Nós somos salvos pela graça. A graça é um favor não merecido de Deus. É por meio da graça de Deus que nós recebemos o que não merecemos. A graça nos dá aquilo que não merecemos. E por meio da misericórdia de Deus, nós não recebemos aquilo que merecemos. A misericórdia de Deus, é por causa da misericórdia de Deus que nós não recebemos aquilo que merecemos. E por meio da graça de Deus, nós recebemos aquilo que não merecemos. Olha que maravilhoso, a graça e a misericórdia de Deus. Nós devemos nos aproximar do trono da graça, do trono de misericórdia. Somente a fé, somente pela fé no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é que eu sou salvo. Eu aceito que Jesus morreu em meu lugar, que Ele pagou a minha dívida com Deus, Ele pagou a minha culpa com Deus. Se eu rejeitar Jesus, eu estou rejeitando o perdão de Deus. Misericórdia, meus irmãos, misericórdia. Quando uma pessoa rejeita Jesus, ela rejeita o perdão de Deus. Meu amigo, minha amiga, não faça isso. Não rejeite Jesus. Somente em Jesus você encontra o perdão e a misericórdia de Deus. Se você rejeitar Jesus, você rejeita o perdão de Deus. E isso é muito sério. Somente a Deus a glória. Somente a Deus daremos glória. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Todo o teu ser é somente para Deus, para adorar a Deus. Se o teu coração é todo de Deus, o seu coração não tem lugar para mais ninguém, não tem lugar para nenhum outro nome. O único nome que vai estar no teu coração é o nome de Deus. E aqui, claro que nós entendemos Deus aqui também como a Trindade divina, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entrega o teu coração totalmente para Deus. O teu coração é todo de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ou seja, todo o teu ser é somente a Deus. Oferta de sacrifício vivo. Sacrifício vivo significa o sacrifício de obediência, andando na presença de Deus, glorificando a Deus com a sua vida, se esforçando para fazer a vontade de Deus. Olha como é profundo esses 5 solas. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus dá a glória. Aceita Jesus como teu único Senhor e suficiente Salvador. Somente em Jesus você tem o perdão de Deus e a salvação da tua alma. Observação muito importante. No prefácio à tradução do Novo Testamento, em 1522, Lutero fez a colocação de que a Epístola de Tiago é uma epístola de palha. Sua conceituação sobre Tiago transparece melhor no prefácio à própria carta, também em 1522. Ele retirou o termo Epístola de Palha quando fez novamente o prefácio, a 2ª edição. Muitos mencionam a atitude de Lutero, mas não mencionam que ele reviu sua colocação e retirou-a do novo prefácio. Você pode ver o texto completo na fonte abaixo. É a fonte que foi usada para respaldar esse item do estudo. Item 7, conclusão. O estudo não teve intenção de esgotar o assunto. Abordamos sobre a fé de Paulo e a fé de Tiago. Não existe a seguinte contradição na Bíblia. Paulo fala que não precisa de obras para ser salvo, e Tiago fala que precisa. Não existe essa contradição. Temos que ter cuidado com a interpretação bíblica. Falamos sobre Lutero, que chamou a Epístola de Tiago de carta de palha ou epístola de palha. Importante fazer justiça, pois posteriormente Lutero retirou essa colocação. Entendemos que ele voltou atrás na colocação de que a Epístola de Tiago é a Epístola de palha.
O canal Palavra de Vida apresentou o vídeo 69 de Aprendendo Mais, estudo sobre a Epístola de Tiago. Veja a sugestão de estudo na descrição. Eu vou deixar a sugestão de 2 estudos na descrição relacionados ao assunto que nós abordamos aqui. Eu te convido, em tempo oportuno, que você consulte e assista aos vídeos dos links que estarão na descrição do vídeo. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.